Boa noite, welcome, good evening. Espero que todos estejam bem. Cumprimento aqui quem está ao vivo, a Gisele, a Kelly, a Renaila, e aqueles que vão assistir posteriormente. Nós chegamos ao nosso quarto encontro dessa nova série do Clube de Estudos, agora English for Teachers, e pelo que eu tenho visto, tem muita coisa a ser discutida nessa área, que envolve muito mais metodologia de ensino, e a gente acabou iniciando essa série junto com a abertura do concurso, né, do edital do concurso do Estado, foi mais ou menos na mesma época, e aí nós estamos aproveitando esses nossos encontros para conversarmos a respeito de alguns tópicos que são bastante importantes, né? O principal deles que embasa é a BNCC, então nós começamos por esse documento. Hoje nós vamos observar as habilidades que estão presentes na BNCC, algumas delas voltados para o ensino médio, né? E eu queria, antes de começar a compartilhar o nosso conteúdo, fazer um convite para vocês que quiserem participar, que vão participar desse concurso e que quiserem também fazer parte das oficinas, que são 2 dias de oficina que eu vou oferecer para elaboração do material de videoaula, né, que é uma atividade obrigatória para o concurso do Estado de São Paulo, e que eu sei, pelo que eu tenho conversado com outras pessoas, está tirando o sono de muita gente, está deixando muita gente de cabelo branco antes da hora, e também tem muita coisa que tem sido produzida que eu não acredito que sejam as melhores opções, né? Então, eu me disponibilizei a fazer essas oficinas, só que elas, pela especificidade, elas não vão acontecer aqui no Clube de Estudos, vão acontecer em uma outra sala do Zoom que eu vou abrir para esse fim. E aí, quem quiser participar, depois eu até coloco aqui deixa eu pegar aqui, eu já coloco. Depois eu coloco, que eu não estou achando aqui fácil. Se alguém depois tiver acesso ali, quiser colocar, copiar o que eu deixei lá no Clube de Estudos, que eu fechei o arquivo para não ficar muito material aqui na minha tela. E aí, quem quiser se inscrever, a primeira vai acontecer na próxima segunda, a segunda vai acontecer na semana seguinte, então é 3 e 10 de julho. Obrigada, Silvana. Oi, Silvana, tudo bem com você? Que bom você por aqui. É esse mesmo. Obrigada por compartilhar. E eu acho que é uma oportunidade bacana, né? Eu não vou fazê-la gratuita, porque eu acredito que a gente precisa valorizar o que a gente faz, e algumas oportunidades a gente faz gratuitamente, outras a gente acaba pedindo uma contribuição, né, porque é trabalho, né, trabalho também para mim, para a Renaila, que me ajuda, e a gente às vezes também precisa sentir que a gente precisa fazer a nossa parte, né, assim, no sentido de, às vezes aquilo que não nos custa nada, a gente acaba valorizando pouco, né, então, de fato, eu gostaria de falar que eu tenho pensado de um modo bastante sério. Hoje eu vou comentar alguma coisa e outros detalhes, é lógico que não dá tempo da gente fazer nesse encontro, por isso que eu marquei as oficinas, tá? Então, vocês estão convidados, se quiserem convidar outras pessoas que vocês conheçam,
fiquem à vontade também, tá bom? Então, recadinho dado, convite feito. Hoje a gente vai agora para a segunda parte, né, da observação das habilidades. Na semana passada, nós falamos sobre as habilidades, mas acabamos ficando com o ensino fundamental, né, explorando um pouco essas habilidades. E hoje a gente vai observar o ensino médio, que eu acho que aí, inclusive, que está a parte mais complexa, né? Mais traiçoeira, talvez a gente pode dizer assim, relacionada à BNCC, porque conforme a gente comentou na semana passada e nos outros encontros, esse documento, ele traz normas que são obrigatórias para toda a educação básica no nosso país, mas, ao mesmo tempo, ele deixa as habilidades, principalmente, de um modo tão amplo, tão abrangente, que fica difícil para muitas pessoas que estão acostumadas com aquele modelo de você ter ali um tipo de tema, né, para a unidade, né, para o livro didático, né? Então, você pega um livro ali e você vê assim, Visiting Your Family, por exemplo, né, com aquelas unidades didáticas que ainda nós temos nos livros didáticos, não é? Que trazem um tema, né, visitando a família, falando sobre as suas preferências, né? E depois, ali nesse mesmo material, em algum momento, você tem o tópico gramatical, que está sendo abordado no material, naquela unidade. Na BNCC, nós não temos isso. E, principalmente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, depois a Silvana, se ela já tiver explorado mais o material lá da Bahia, né, a gente não tem um detalhamento muito grande, né? E isso fica mais complexo no ensino médio, porque aqui eu só peguei aqui um print screen da organização do ensino médio, né? É um layout diferente que eu acho que fica mais visível. Essa questão fica mais complexa no ensino médio, porque no ensino médio nós não temos uma divisão tradicional de disciplinas como nós ainda temos no ensino fundamental, né? Pensando principalmente no Fundamental 2. Então, nós temos ali as competências relacionadas à área de linguagens e suas tecnologias. Então, dentro dessa área está a língua inglesa, a língua portuguesa, artes, educação física, né? Tá tudo aí dentro, né? E tem um conteúdo específico de língua portuguesa, né? Assim como também tem um conteúdo específico na área de matemática. E as outras, né? Então, nas ciências da natureza e suas tecnologias, aí entram, né, as disciplinas de biológicas, né, química, na parte de ciências humanas e sociais, história, geografia. Quer dizer, o que dentro de um documento que na área do ensino fundamental já traz habilidades que são amplas, quando a gente fala de ensino médio, essas habilidades elas se tornam ainda mais amplas, porque os contornos entre a maioria das disciplinas, tirando língua portuguesa, tirando matemática, esses contornos não ficam tão fixos, eles são meio mesclados, né? Deixa eu ver aqui a Silvana comentando que está fazendo curso, a ideia é assistir aos vídeos, ler os documentos. Entendi. Tem que aproveitar e fazer isso mesmo, né? Depois você conta para a gente, Silvana, como que é na Bahia, porque cada estado tem a possibilidade de, partindo dessa estrutura, que é fixa para todo mundo,
cada estado pode fazer os ajustes de acordo com o contexto regional, né? O que muita gente, eu posso falar um pouquinho aqui de São Paulo, né, no sul do Brasil também, que eu já vi alguma coisa, se segue muito, né? A maioria dos materiais tenta trazer essa filiação bastante próxima à BNCC, tá? Então, depois você troca uma ideia com a gente, né? Eu fico muito curiosa, né? Quero saber como que está acontecendo. E aí, né, a semana passada, eu ilustrei, né, algumas habilidades do ensino fundamental, e hoje a gente vai comentar sobre do ensino médio, né? Eu estou utilizando como referência as habilidades que foram solicitadas para a produção de videoaula para os professores candidatos ao concurso para professores aqui do estado de São Paulo, né? E na área do ensino médio, tem duas habilidades, né? Uma voltada para o tema de multiculturalismo e diversidade cultural, e a outra sobre ciência e tecnologia, tá? Então, é só um spoiler, né, com relação ao que a gente vai fazer lá nas oficinas. É importante observar essas duas colunas, né? Quem vai selecionar, quem vai preparar a sua videoaula, precisa levar em consideração o tema, que é esse que aparece à esquerda, multiculturalismo, diversidade cultural, ciência e tecnologia são os temas. E, na coluna central, a habilidade relacionada a esse tema. E o interessante é perceber que essa habilidade, né, a gente até comentou um pouco quando nós falamos da BNCC, que ela é extremamente ampla, né? Então, aqui, primeiro, começa a amplitude dela na questão da série, né? A gente vê aqui que não aparece uma série, é ensino médio. E na habilidade 1 a 3, a gente entende que essa habilidade, ela pode ser apresentada para alunos do primeiro, segundo ou terceiro ano do médio. Da mesma forma, não, né? Eu tenho que, como professor, entender o que é conteúdo para o primeiro, o que é conteúdo para o segundo, o que é conteúdo para o terceiro. Mas essa questão, ela pode estar presente em qualquer uma das séries do ensino médio. E você fala, caramba, que coisa, né? Como que a gente resolve isso, né? E é de linguagens, né? Então, linguagens, como eu falei, língua inglesa, língua portuguesa, artes, educação física, tudo isso é linguagem, né? E aqui é a codificação, né? Os códigos, os números relacionados à posição dessa habilidade. Qual é essa que está presente aqui? Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. E aí você vai falar assim, alguém pode perguntar, mas isso é de língua inglesa? Patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, manifestações artísticas na sociedade, né? Então, a gente vê que é extremamente grande, né? Parece assim, à primeira vista, você bate o olho, dá a impressão que é uma habilidade muito mais voltada para a arte, educação artística, né? Do que para outras disciplinas, né? E, na verdade, o que acontece é que existe uma fusão, né? A gente até comentou que a proposta da BNCC, até onde eu vejo, né, pelo menos aqui em São Paulo, ainda há disciplinas separadas no ensino médio, mas a proposta que é trazida pelo documento
é uma proposta em que não há mais esses limites entre o que é a disciplina do inglês e o que é a disciplina do português, ou artes, ou história, ou geografia, porque a mesma habilidade perpassa, como um tema transversal, perpassa qualquer uma das disciplinas. Ela pode ser abordada por aspectos diferentes. A mesma coisa acontece com aqui de baixo, né? A habilidade que está no tema de ciências e tecnologias. Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado às práticas de linguagem em diferentes contextos. Né? Então, falando de tecnologias, né, o documento precisa, né, de acordo com a sua proposta, uma proposta contextualizada, pensando no universo em que nós vivemos, precisa-se falar a respeito do universo tecnológico, né, de exploração de tecnologias digitais, da comunicação, né, e o uso disso, novamente, em qualquer série do ensino médio, né. E aí a gente tem vários nós, né, por quê? Falando da diversidade cultural, falando de representações culturais, primeiro, o conceito de cultura é gigantesco, né? Eu posso ter a questão da língua, né? Que no nosso caso é o que precisa ser explorado, a língua como representação de cultura, né? Pensando dentro da língua, nós podemos pensar em uma série de aspectos que são culturais dentro da língua, né? Da própria língua inglesa, no nosso caso, porque a gente tem que ir refinando essa habilidade para dentro da nossa área de atuação, né? Então, porque senão o que acontece? Se você não tomar cuidado enquanto professor, você acaba achando que você tem que explorar outros aspectos de cultura que envolvem outras áreas do saber. Nesse momento, pelo menos, não é isso, tá? Pensando aqui, falando de uma produção de uma videoaula, ou pensando no conteúdo que vai ser explorado por conteúdos disciplinares, né? Mas o conceito de cultura, ele é gigantesco, ele envolve a língua, ele envolve a questão de gênero, né? A questão do feminino, né? Porque, por exemplo, né, o feminismo, ou a manifestação, os direitos da mulher, eles podem ser observados culturalmente por aspectos muito diferentes. Cada cultura, a questão de respeito à mulher, de valorização da mulher, ela não é igual, né? Não é homogênea, né? Pensar até o próprio conceito de feminismo é muito diferente a partir de um olhar, por exemplo, da mulher negra, da mulher hispânica, da mulher branca, né? Nós temos manifestações diferentes do conceito de feminismo, né? A questão genérica, né? Eu acho tão estranho falar de minorias, porque é tanta gente, né, que se encaixa, né, nessa questão de gêneros, que falar de minoria eu acho que é um contrassenso, né? Mas, enfim, tanto que as letras, né, no LGBTQIA+, agora tem mais 2 letras, né? E parece ter uma divisão ali no meio do caminho. Enfim, é muita coisa, né? Então, falar das opções, de como a pessoa se vê sexualmente falando, né? Dentro do nosso país, o universo cultural é gigantesco, a questão religiosa, né? Então, são muitos aspectos que podem ser explorados, mas a gente precisa refinar né? Então, aqui seguindo um pouquinho mais adiante, eu trouxe de volta a habilidade, agora
com algumas observações que são importantes, que são pertinentes. Primeiro, né, a gente tem que pensar que a habilidade que está sendo trazida aqui, né, como exemplo, ela diz respeito à língua inglesa, ao universo da língua inglesa, ela diz respeito às 3 séries que compõem o ensino médio, e ela diz respeito à apropriação de conteúdos gramaticais, conteúdos estruturais da língua inglesa que devem estar associados ao quê? A habilidade que está sendo destacada nessa atividade. Então, vamos observar algumas coisas. Vocês sabem que algumas questões, algumas atividades, a gente às vezes não consegue realizar porque elas são tão amplas e ao mesmo tempo tão profundas. Eu tenho a sensação que às vezes algumas coisas, não sei se vocês lembram disso? Daquela cena que antigamente no circo, né, eles tinham entrava um fusquinha no palco e aí começava a sair gente que não acabava mais de dentro do fusquinha. Eu tenho a sensação de que a gente tem algo parecido com isso. Então, você tem que ir aos poucos e não se assustar. Então, tá saindo 200 pessoas de dentro desse fusquinha, tudo bem, uma hora vai acabar, né? Vamos com calma, respira, um passo por vez, contemple devagar, porque senão a gente se confunde. Alguns ficam ansiosos excessivamente e não conseguem entender o que tem que fazer. Tá? Então, a primeira coisa, vamos voltar agora para a habilidade, levando essas 3 questões em consideração. Então, eu levo em consideração o objeto, a língua inglesa como disciplina, as séries e o conteúdo dessa disciplina, o conteúdo gramatical que pode ser explorado. A gente vai conversar um pouquinho a respeito, tá? E aqui eu destaquei alguns verbos presentes nessa habilidade, assim como eu já havia destacado em outro momento, as competências gerais da BNCC. Porque entender isso é entender o seu objetivo na atividade. Então, aqui a gente tem o que o aluno precisa atingir resolvendo ou realizando aquilo que vai ser realizado com esse viés. Então, tem 3 verbos, né? Então, são 3 questões que precisam ser, de algum modo, exploradas. Primeiro, apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares. Vamos parar aqui nessa primeira frase. Eu acho que é muito interessante o verbo apropriar-se. O que significa apropriar-se? Quando eu falo assim, eu vou me apropriar disso. E aí, quem quiser falar com o microfone, quem quiser escrever, feel free. Sintam-se à vontade, meninas. Olha, a Silvana foi lá, cirúrgica, né? Internalizar. A Kelly falou de tomar posse, né? Que de algum modo as duas respostas elas conversam, né? Porque quando eu me aproprio de algo, aquilo deixa de ser exterior e passa a ser meu, né? Passa a ser próprio. E aí, quem é que vai fazer isso? É o professor? Não necessariamente, né? Esse objetivo, essa habilidade está voltada para algo a ser despertado no aluno. Esse aluno, de algum modo, ele precisa se apropriar que esse patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, ele deixe de ser externo, ele deixe de ser estrangeiro, ele deixe de ser do outro e passa a ser dele. Mas ele fala assim, mas como, né? Se é do outro, né? Mas, enfim, quando a gente disponibiliza algo, aquilo não é só do outro, eu também passo a fazer parte.
Então, quando eu aprendo um outro idioma, por exemplo, eu deixo de observar o que acontece no mundo exterior ao meu idioma como algo esquisito, algo estranho, e eu passo a fazer parte, né? Por isso que hoje em dia, um termo que está sendo utilizado no lugar de língua estrangeira é língua adicional. Então, tem algumas correntes mais modernas, principalmente, a que a gente falou a semana passada, o Clio, né, essas propostas metodológicas que têm por objetivo somar, né, e não apenas apresentar algo, uma novidade, elas tratam as línguas como você soma, você acrescenta e não você observa como algo, porque estrangeiro está relacionado a algo que é estranho, né, que é do outro. Então, esse apropriar-se do patrimônio artístico, a língua é um patrimônio. Né? A língua, ela acaba sendo um vetor de cultura. Né? Ontem eu estava em uma aula e a gente estava falando sobre como os tempos verbais da língua inglesa, eles acabam criando efeitos sobre a forma como você escreve. Então, se eu escrevo, por exemplo, eu conto uma história no presente, eu crio um efeito de proximidade. Então, se eu digo assim, estou inventando uma historinha, tá? Então, se eu crio uma historinha assim, após o jantar, Manuela pega um táxi e volta para casa. Ao chegar em casa, ela percebe que a porta está aberta e alguém a espera no quarto. Então, contei aqui uma historinha. No presente, não dá a sensação que ao contar essa história no presente, não parece que a gente está indo junto com a Manuela? Então, ela saiu do jantar, agora eu mudei o tempo, né? Vou para o passado. Ela pegou um táxi, foi para casa, ao chegar em casa, ela viu que a porta estava aberta e alguém estava no quarto. Ao contar no passado, eu crio uma narrativa. Ao contar no presente, eu crio junto com a narrativa, a sensação de que a ação está acontecendo. É como se fosse um teatro, né? É o efeito do teatro, que é um outro patrimônio artístico, né? É um outro jeito da gente contar as coisas, né? Então, eu tenho a literatura, eu tenho o teatro, eu tenho o cinema, são diferentes sensações, é isso mesmo, né, Kelly? São formas, e aí eu estou usando o que para fazer isso? Eu estou usando a língua. O artista plástico, por exemplo, um usa o barro, outro usa o metal, outro usa o plástico, as tintas, né, os desenhos. No teatro, o próprio corpo, né, a impostação, a representação de uma história. Então, isso são patrimônios artísticos que vão variar de tempo, né, em relação ao tempo, se eu for pensar na língua inglesa, na língua portuguesa, se eu vou pensar na própria linguagem, na linguagem literária, né, no cânon literário, eu vou ter manifestações diferentes de um mesmo assunto, né? A figura feminina, né? Se nós formos olhar a representação da figura feminina ao longo da história da literatura, ela vai mudando. Né? Houve um tempo em que as princesas eram aquela coisinha besta, né? Que ficavam ali esperando o príncipe encantado, ali chorando, frágeis, indefesas, né? Delicadas, né? Eram cristalzinhos. Né? Hoje em dia, as princesas, pega as mesmas princesas da Disney, elas são princesas engajadas, elas fazem o seu futuro, elas vão lá, brigam, batem, né? Elas
tomam o seu destino nas mãos, elas constroem o seu destino, né? Então, estão vendo quanta coisa que a gente está falando? Esse apropriar-se, né, que o aluno se aproprie, para ele se apropriar, aquilo que pertence ao outro tem que chegar para ele, né? Então, de algum modo, precisa haver algum tipo de elucidação de alguma coisa, né, a gente tem que recortar, escolher aqui, porque é um universo gigantesco, então a gente pode pensar na questão literária, por exemplo, ou em algum aspecto de literatura, né, porque a literatura é muito forte, por conta até da questão do vestibular no ensino médio, e isso pode ser explorado, né, a figura feminina, a questão cultural de como povos diferentes veem determinada situação, né? Então a gente pode pensar em tempo, podemos pensar em lugar, né? Mas precisa haver essa atividade que possibilite que o aluno ele se aproprie. Para ele se apropriar, ele tem que conhecer, ele tem que saber que existe. A gente não consegue se apropriar de algo que a gente nem sabe que existe, né? Não é bacana quando você... Acho que todo mundo aqui já teve essa sensação de aprender alguma coisa, e aí você fala assim, nossa, fez todo sentido, que bacana, que gostoso, né? E aí parece que aquilo entra em você e você fala, agora sim, agora as coisas estão se unindo, os pontos que estavam ali separados, parece que eles fazem sentido, porque você internalizou. Achei ótima a proposta ali que a Silvana fez, porque é bem isso, né? Esse tomar posse, esse internalizar, não é mais do outro, só é meu, eu descobri, eu também posso usar, né? Isso é bacana, né? E aí esses patrimônios artísticos podem ser variados, só que não é só se apropriar. Se a gente só se apropria, a gente às vezes tem aquela sensação de que eu sou o único dono, e não é, né? Compreendendo, porque aí vem o segundo verbo, né? Compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, né? Então, tem várias coisas aqui nesse segundo item. Essa compreensão é uma compreensão que, primeiro, envolve perceber que o que é do outro, e que agora eu posso também fazer parte disso, não precisa ser exatamente como eu acredito que deve ser. Por quê? É diverso, né? É diferente, e diferente, acho que é bacana perceber isso, que não é uma questão de juízo de valor, de melhor ou pior, de avançado ou arcaico, né? Mas é diferente, é diverso, né? E que faz com que eu, ao mesmo tempo que eu enxergo o outro, eu me enxergo, e cada um tem o seu espaço, tem o seu valor, e o bonito é isso, bem como os processos de legitimação. E aí pode vir várias questões, né? A gente pode pensar em... Vamos pensar em língua. Eu sempre penso em língua porque é meu objeto de estudo, né? Eu fico pensando, por exemplo, na formação de palavras, né, na língua inglesa, né? E algumas... O tal do preconceito linguístico, né, que existe com relação a algumas palavras ou alguns modos de falar, né? Quando eu penso em preconceito, eu sempre penso que o que a gente julga não é a língua, a gente julga o falante, né? E aí eu fico pensando, e sempre usei isso como exemplo, o R, que aqui no interior de São Paulo as pessoas usam, né? Acho que não sei se a Silvana já ouviu, né? Mas é o R caipira, o R de falar assim, minha carça, né? O céu está azul hoje, né? Então, o pessoal do interior de São Paulo, ali do sul de Minas, né? De algumas do interior mineiro, tem um pessoal que usa, né?
essas construções, né? E aí, em geral, as pessoas dão risada. É exatamente esse mesmo, Silvana, esse R das portas, né? E esse R do interior de São Paulo, que muita gente ri, né? Ri com aquela cantinha da boca, né? Caipira, né? É o mesmo R do inglês, né? Que a Silvana está falando, porque é o mesmo R do inglês norte-americano, em car, né? É porta, car, é o mesmo R. Por que que a gente ri do caipira e por que que a gente não ri do americano? O R é igual. Quer dizer, eles estão falando igual, mas eu não estou rindo do R, eu estou rindo do caipira, que até um tempo atrás era considerado ignorante, né? Hoje não, né? Porque aqui em São Paulo a grana está no interior de São Paulo, né? Ali o agronegócio, mas antigamente, lá no início do século XX, primeira metade do século XX, até os anos 70, por aí, era lugar de gente, entre aspas, tido como ignorante. Então, o som que essa pessoa produz, ele é desvalorizado, né? Ao passo que, a mesma forma, no inglês norte-americano, todo mundo quer falar igual o cara que fala car, my car, né? E parece um texano, né? E é igual, né? Então, essa questão de legitimação, de entender que as diferenças e os processos de legitimação do que é considerado bom artisticamente, bom culturalmente, são processos que não são lineares, não são justos, né? E isso leva ao terceiro item, que é o desenvolvimento da visão crítica e histórica, né? E eu acho que o compreender e o desenvolver a visão crítica, eles estão juntos, não tem você fazer uma coisa sem fazer a outra, mas primeiro você tem que receber essa informação, apropriar-se desse conteúdo, né? E aqui, pelo conjunto de verbos, agora vamos voltar um pouco mais, né? Eu divaguei um pouco falando de várias coisas que parecem muito distantes, mas não estão tão distantes. Pensando enquanto o que então a gente pode realizar, né, com um aluno de ensino médio. Primeiro que eu percebo que essa proposta dentro dessa habilidade é de uma atividade de produção, né? Então o aluno não vai ficar ali paradinho, lendo um texto relacionado a museus no mundo, né? Eu vou pegar, então, um texto em inglês falando sobre o Museu de Arte lá nos Estados Unidos, o British Museum na Inglaterra, um outro museu não sei aonde. Não é só isso, né? Porque olhar ali, ler o texto em inglês, beleza, ele vai adquirir vocabulário, mas ele talvez não se aproprie, não compreenda, não desenvolva visão crítica, né? Então, me parece que esse objetivo, essa habilidade, vocês viram que eu uso objetivo e habilidades como sinônimos, né? Porque eu entendo a habilidade como um novo nome para os antigos objetivos, né? E envolve uma atividade de realização de algo, né? Que pode ser a partir de um input inicial, que pode ser um vídeo, que pode ser um áudio, que pode ser um texto, né? Que fale de algum tipo, né? de patrimônio artístico, né? E a partir desse input inicial, o aluno realize algo que ajude-o a se apropriar, a compreender, a desenvolver a sua visão crítica e histórica. E aí é lógico que para que a gente faça isso de um modo sistemático, a gente precisa saber qual é o conteúdo gramatical, vamos chamar assim, que o aluno do ensino médio do primeiro ano deve ver, o que o aluno do segundo ano deve ver, o que o terceiro ano deve ver, é que a gente vai definir o tipo de atividade adequando o conteúdo à proposta que vai ser realizada, né? Então, um tipo de pesquisa que seja
talvez mais geral, né, de explorar, né, observar, por exemplo, né, a condição da mulher, ou a mulher na literatura de língua inglesa, né, ou literatura americana, né, e escolher alguns autores, por exemplo, e observar como essa figura ela aparece, né, e perceber a diversidade. Pode ser uma atividade de apenas pesquisa, né, e uma pesquisa reflexiva, que talvez possa ser feita por um aluno de primeiro ano, né, alguma coisa um pouco mais profunda para um aluno de segundo ano, e algo que envolva algum tipo de produção adicional, né, para um aluno de terceiro ano, né? Então, a gente precisa adequar a atividade, pensando nessas macro questões que eu trouxe, ao público-alvo, né? Não dá para fazer uma única atividade para qualquer um deles, porque a gente sabe disso. Um aluno vamos dizer, padrão, de primeiro ano de médio, tem 15 anos, né? 14, 15 anos. O aluno do terceiro tem 17, você fala, são só 2 anos de diferença, mas eles mudam muito. Quem trabalha com criança, uma criança de 4 e uma criança de 5, elas têm comportamentos diferentes. Um aluno de 11 e de 12, eles têm comportamentos diferentes, né? Não dá para a gente, porque eles estão em processo de formação, então não dá para querer fazer a mesma atividade valendo para todos, né? Tem diferenças, tem muitas diferenças, né? E a nossa atividade precisa levar isso em consideração. A mesma coisa, né? Queria aproveitar ainda esse tempo que a gente tem para falar da outra habilidade, que envolve a questão tecnológica, né? Então, aqui a questão tecnológica é 1 milhão de coisas também, assim como a questão cultural. E eu fiz o mesmo desenho, né? Um desenho de destacar na habilidade os aspectos verbais que estão presentes, né? Então, nós temos aqui, explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. Então, o primeiro verbo, explorar, nada mais ativo do que esse verbo, né? Então, é para você fazer um seminário sobre as linguagens da atualidade, digitais da atualidade? Não, o aluno precisa explorar. E explorar, eu fico imaginando aquela cena dele como um desbravador indo a campo, né? Utilizando os recursos. E aí, talvez eu vou falar aqui de umas coisas meio assustadoras, mas a gente precisa, né? Eu acho que a educação, ela tem, a semana passada, acho que foi a Kelly, né, que comentou algo que eu achei muito importante, que a gente tem um documento que traz aí objetivos muito auspiciosos, né, muito amplos e interessantes e instigantes para a formação das próximas gerações de alunos, mas, ao mesmo tempo, talvez nós não tenhamos, e eu fui bem gentil de falar o talvez, professores que sejam formados para atuar nessa realidade. E aí não é uma crítica contra os professores, porque cada um foi formado dentro do universo que estava à sua disposição, né? Do que o seu bolso podia pagar, né? Alguns há mais tempo, menos tempo, mas pelo que eu vejo, eu trabalhei, né, por muito tempo numa universidade e conheço outras, nenhuma universidade, nenhum curso universitário nos forma, ou está nos formando, ou nos formou para
atuar nesse universo proposto pela BNCC, ou por qualquer um desses documentos que são derivados da BNCC. Essas habilidades que estão aqui, eu acredito que elas precisam criar algum tipo de eco em nós mesmos antes de nós conseguirmos, de fato, reproduzi-las para os nossos alunos, né? Nós não fomos formados para isso, né? E isso nos obriga a desconstruir certas ideias que nós temos e que ainda estão enraizadas em nós. Aquela ideia de uma sala de aula quieta, organizada, em que o professor fala e ele é ouvido, é atendido, ou se pelo menos não é ouvido e atendido, pelo menos ele é, entre aspas, respeitado, não é? Então, envolve a criação e o desenvolvimento de um aluno que não é mais um sujeito passivo, né? É um sujeito que explora. E não tem como você querer fomentar isso no aluno e querer que, ao mesmo tempo, ele seja passivo, obediente e ouça e respeite e não questione, né? As nossas crianças, elas já são questionadoras, né? O problema é que a gente, às vezes, não sabe como lidar com isso, né? A gente não, por não saber, às vezes, como lidar com isso, nós ainda vivemos essa questão de conter, né? Conter com autoridade, uma autoridade que a gente não tem mais, né? Que há muito tempo a gente não tem, que foi tirada de nós aos poucos por várias questões, e hoje em dia gritar não resolve, bater com o apagador na lousa ou esmurrar a mesa não resolve, né? Se descabelar não resolve, né? E ainda faz mal para a imagem pessoal, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Porque voltando aqui, né, a habilidade tecnológica, explorar tecnologias envolve deixar os caras usarem aquilo que a gente já sabe que não dá mais para esconder. E hoje em dia, né, a discussão da vez, acho que vocês devem ter ouvido, né, nos círculos acadêmicos, principalmente, isso virou quase ali o Voldemort, né, do Harry Potter, né, quase o inominável, por exemplo, a tecnologia das inteligências artificiais na educação, as IAs, né, o ChatGPT, né, do próprio Google, que está agora, que vai começar a disponibilizar, né, todos essas grandes, as gigantes do mundo tecnológico estão desenvolvendo e estão disponibilizando tecnologias de inteligência artificial. E no mundo universitário, por exemplo, uma das grandes questões era assim, como vamos descobrir se o texto que o aluno fez, se a monografia dele, se o artigo que ele produziu foi escrito por ele mesmo ou por uma inteligência artificial, né? E em escolas, né, na graduação, né, se você pede um trabalho para o aluno, como que eu vou saber se a pesquisa ou a questão dissertativa que ele produziu ele mesmo, ou se ele digitou lá no ChatGPT e copiou a resposta que a inteligência deu para ele? Queridas, eu não, particularmente, aí quem fala é Sandra, eu acho que isso é uma grande besteira, ficar discutindo isso, porque é uma ação inglória, né? Os caras vão usar, assim, se você tem a facilidade de pesquisar pelo ChatGPT e você sabe verificar se a resposta que ele te deu está correta, é besteira ficar ali querendo criar uma barreira, né? É querer que a educação volte para o início, para meados do século XX, enquanto hoje em dia nós estamos ali no século XXI, já indo ali para fechar o primeiro quarto do século, né? Então, essa ideia de exploração tecnológica, eu penso muito em relação a isso, né? De, inclusive, trazer essas ferramentas, essas discussões para a sala de aula,
né? Porque que o aluno vai usar, ele vai usar, quer você permita, quer você não permita, né? Então, se já que ele vai usar, que pelo menos seja aberto. Eu falava, antes de sair da universidade, nos meus últimos anos, eu comecei a fazer todas as minhas provas com direito à consulta ao que quisesse, inclusive a recursos digitais, e ao colega do lado também, porque as pessoas adoram trocar uma ideia com os outros, né? E exatamente isso, Silvana, a ideia de reconhecer já é uma habilidade, né? Então, pensando nisso, eu comecei a fazer isso, né? Numa época que não tinha chat GPT ainda, pelo menos não estava divulgado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muitos dos meus alunos, às vezes, eles voluntariamente preferiam pensar, raciocinar, ao invés de consultar. E nem sempre quem consultava chegava à resposta certa. Por quê? Não basta explorar, você tem que compreender, né, que é uma outra ação. Então, o explorar não significa compreender. Você precisa de um caminho, né, de um percurso, de habilidades para compreender, né, saber como funciona, né, quais são os princípios, e além disso, né, só depois que você compreende, é que você vai utilizar de modo ético, né? Porque aí tem uma questão ética, né? Você, imagine, entregar uma dissertação que não foi você que fez, foi uma inteligência artificial. Isso é ético? Não é, né? Mas a gente precisa entender isso, né? O que é ética? Criativo, né? Saber como usar, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. Então, vou falar para vocês uma coisa, né? Cada vez que eu olho para essa habilidade, se eu tivesse que fazer a minha videoaula, eu ia explorar alguma coisa relacionada a ela, porque eu acho ela tão interessante, tão moderna, tão atual, tão repleta de questões, eu acho que seria muito bacana. E aí, novamente, talvez para o aluno do primeiro ano do médio, é um tipo de abordagem relacionada a essas questões. Para o segundo ano, outro tipo de abordagem. Para o terceiro ano, outro tipo de abordagem. E aí, é lógico, de acordo com essas abordagens, nós vamos ter questões gramaticais, questões de língua que estão envolvidas, né? Então, a gente precisa explorar o material, principalmente os materiais dos cadernos de alunos, né? Porque no material para o professor, muitas vezes, os tópicos gramaticais, os tópicos linguísticos, eles não ficam claros. Mas quando você pega o material produzido pelo governo do estado, pela prefeitura, ou algum material feito por alguma outra empresa particular que esteja baseado na BNCC, você consegue ver na prática o que é que está sendo apresentado ali e entender, tá, para fazer isso ele está usando o discurso indireto, discurso direto e indireto, ele está usando voz passiva, ele está utilizando, um exercício que envolve muito vocabulário, phrasal verbs, colocações, expressões idiomáticas, enfim, a gente tem aí um universo linguístico, né? Com temas diferentes. No primeiro era a questão da cultura, né? Extremamente ampla. Aqui também uma questão extremamente ampla, que é a questão da tecnologia, mas em nenhuma delas, e aí acho que de tudo que a gente falou hoje, eu acho que é importante deixar destacado, em nenhuma delas o aluno é um mero observador, ele realiza algo. E a gente precisa, nessa ideia de conduzi-lo para realizar algo, desconstruir as nossas ideias pré-concebidas do que é uma sala de aula, do que é uma sala de aula organizada, do que é uma sala de aula quieta,
do que é uma sala de aula participativa, porque esses conceitos, eles estão mudando, ou melhor, eles já mudaram. Se a gente ainda se apega, né? Porque nós somos muito apegados, né? Acho que o professor tem essa questão de ser muito apegado, né? Aquela história, na minha época os alunos eram bonzinhos, na minha época os alunos respeitavam o professor. Será que era assim mesmo, né? Acho que era bom a gente talvez voltar para aquela época e conseguir se ver naquela época com os olhos de hoje, né? Como se você fosse um duplo. É só assim para a gente conseguir de fato ver, né? Porque acho que às vezes a gente tem aquele efeito que eles chamam de baile de formatura, sabe? Aquele efeito que quando você olha para trás no seu baile de formatura, todos os anos que você passou de dificuldades, eles somem, você só lembra das coisas boas, e aí chora porque os colegas, você não vai ver mais os professores, os colegas, né? Esquece de tudo de ruim que você viveu, né? Então, às vezes, com relação à nossa própria formação, a gente tem essa visão enviesada, né? Que nem sempre corresponde à realidade. E a gente olha hoje e você fala, esses alunos estão perdidos, são burros, são ignorantes, são grossos, são desrespeitosos, mas são pessoas, são outros, são indivíduos, né? Que a gente, assim como a língua, eles precisam ser adicionados, né? Para que eles possam ter esse senso de pertencimento. Eu acho que às vezes a gente vive, é lógico que tem questões além do que, não vamos fantasiar a educação, o convívio humano nunca é fácil, mas às vezes a nossa atitude pode dificultar ainda mais esse convívio que já é tenso por natureza, por conta de experiências passadas, né? E talvez, né, um caminho, não sei se foi esse o objetivo, mas a proposta desses documentos, elas nos abrem oportunidades, mas para que essas oportunidades, elas de fato aconteçam, nós precisamos estar dispostos a mudar, né? E volto a repetir alguma coisa que eu já falei em alguns momentos. Tudo isso não dá para atingir o aluno se não atingir primeiro o professor, né? E era isso, meninas, que eu queria comentar com vocês, né? Não sei se eu ajudei, né? Que as minhas referências são as mesmas, né? E eu acho que tem muita coisa para a gente pensar, né? E uma coisa que para a semana que vem eu gostaria de trazer para vocês, relacionada a todas essas questões da base, é uma questão metodológica. Que bom, fico feliz, Silvana, e fico feliz e espero trazer ainda coisas mais, continuar trazendo coisas legais, porque é um universo muito grande, e aí eu queria entrar em alguns aspectos metodológicos com vocês e falar um pouco a respeito das metodologias ativas, né, que ganharam destaque nos últimos 20 anos, entender um pouco, né, e tem gente que acha que metodologia ativa, né, ou as metodologias ativas são coisas ultra modernas, ultra recentes, e não é bem assim, né? É uma roupinha nova a práticas já conhecidas, algumas delas têm algum tom de novidade, né, principalmente por conta do desenvolvimento tecnológico, mas eu queria conversar com vocês, municiar vocês a respeito, e se vocês tiverem alguma solicitação, alguma ideia, algo que vocês queiram trazer para o jogo nesses encontros, a ideia é essa, é compartilhar e crescermos juntas e discutimos juntas. Talvez minha proposta frustre alguns que... porque eu não vou trazer aqui fórmula, receita de bolo, porque eu acho que
bolo, cada um faz o seu. Na sala de aula é aquela história, né? Qual que é o melhor, não tem aquela história, qual que é a melhor muqueca, né? É a capixaba ou é a baiana? Né? Os baianos vão dizer que é deles a melhor muqueca, os capixabas vão dizer que é deles a melhor muqueca, e dentro de cada grupo, cada um faz a sua, né? Com diferenças. Então, em sala de aula, cada um de nós tem o seu próprio estilo. O que a gente precisa, eu acho que é retomar algumas coisas, entender algumas coisas, discutir algumas coisas, mesmo que elas sejam indigestas, porque aí a gente aprende a lidar com aquilo. E quando a gente também sabe o que a gente está fazendo, não é achismo, é estudo, é dedicação, é aprendizagem, né? E é assim que que a gente se constrói, não é verdade? Obrigada, meninas Gisele, Kelly, Renaila, Silvana, obrigada a vocês que ficaram aqui, que compartilharam das suas ideias, que me aturaram por essa hora, e para quem que vai assistir depois também, deixe seus comentários, mande-me mensagem, e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Bom descanso, bons estudos, boa noite para vocês, e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo para vocês, até mais.